Boa tarde a todos, amigos, todos que estão presentes aqui. Eu me chamo Sérgio Dalorto. Esse é um estudo que a gente está fazendo, um workshop como contrapartida para o Conexão Cultura. E o curso de hoje é sobre gestão estratégica de mídias digitais. Então, começando agradecendo aí a Secretaria de Cultura, todo o pessoal envolvido aí nos projetos e também o Refinaria Studios, que está nos cedendo esse espaço aqui para a gente realizar essa aula de hoje. Então vamos começar. Gestão estratégica de mídias digitais. É um nome bem grande, né, que hoje em dia tem significado cada vez mais dentro do nosso universo. Lembrando que esse nosso workshop ele é voltado para músicos e produtores culturais em geral. Então eu me chamo Sérgio Dalorto, sou engenheiro de produção pela UNB. O que eu gosto de ressaltar nesse tema é que o meu trabalho de conclusão de curso foi um estudo de toda a minha carreira do Spotify desde 2016, pegar todos esses dados, fazer regressões múltiplas e chegar a uma equação que conseguisse traduzir bem o seu investimento, para quanto de retorno, quantos ouvintes você vai ter investindo aquilo que você foi disposto a colocar no seu planejamento estratégico. Então isso me ajudou bastante no que a gente vai falar aqui hoje. Sou produtor musical, agente cultural do DF e sou um artista independente desde 2011, voz e violão, pelas plataformas do YouTube. E hoje a gente está aí nos 40 milhões de views. A agenda dessa nossa apresentação é o seguinte: a gente vai falar sobre as possíveis plataformas que a gente tem como trabalhar contra tráfego pago hoje. Depois a gente vai focar principalmente na Meta Ads e depois a gente vai falar do Google Ads de uma maneira geral e as possibilidades que essas ferramentas nos trazem hoje. Então, se a gente der uma olhada nessa figura, hoje a gente consegue fazer anúncio diretamente no LinkedIn, no TikTok, no próprio Spotify, no Twitter. E também dentro da Meta, hoje a gente consegue fazer anúncios no Facebook, no Instagram. E eu queria saber se vocês sabem qual que são aqueles dois logos de baixo ali do Meta. É o Messenger. Um Messenger, boa. Não sei. Um é o Messenger, justamente. Não, aquele de baixo aí. Threads. É o Trix? Não. Não. É marrom. Nunca vi esse. Esse de baixo, ele se Rapidão, chama... A plataforma do tráfego pago independente, se eu tiver qualquer outra coisa, eu só posso colocar se eu botar crédito lá. Se eu tiver crédito no LinkedIn, eu posso postar no LinkedIn. Se eu botar crédito no TikTok, eu posso postar no TikTok. Na Exato. Meta, se eu tiver crédito no Instagram, eu posso postar no Message, posso postar no... Exato, exatamente. O Isso é LinkedIn... Discord, aquele ali? Não. Não. Aquele ali, ele se mesmo. chama Audience Network. Eles são os parceiros da Meta. Então são aplicativos, são sites, são justamente essa rede de audiência da Meta. Então, e em breve a gente vai conseguir fazer através da Meta os anúncios de WhatsApp. Que hoje existe marketing para o WhatsApp, você direciona do seu Instagram para o WhatsApp, mas ainda não se faz anúncio no WhatsApp, mas vai em breve acontecer. Então assim, Pedro, respondendo a sua pergunta, na plataforma do LinkedIn, você faz os seus anúncios no LinkedIn Ads. Então você vai lá na plataforma de AdSense deles e ou você bota o seu cartão de crédito ou você faz pré-pago. Você deposita lá um boleto R$1.000 e aí você tem R$1.000 de anúncio. Isso é básico para todas elas. O Google Ads é assim, o Meta Ads é assim e todas as outras funcionam dessa forma. Beleza? Então é isso, galera. E no Google Ads a gente consegue colocar no próprio Google, na rede de busca de palavras-chave que as pessoas estão lá usando. No YouTube, você pode colocar aquele vídeo que é clicável ou aqueles 30 segundos que o vídeo não tem como pular. Isso é tudo feito no próprio Maps, se você tiver um estabelecimento físico. Por exemplo, um estúdio como o seu, o Refinaria, que seja, você consegue fazer um ads para quem está num raio ali do seu empreendimento. E o Google Shopping, né, que é esses market stories gigante agora da Google para você anunciar. Então
curiosidades à parte, os nossos objetivos aqui de hoje, pode fazer a pergunta. O Maps ele é linkado com outros aplicativos de transporte, por acaso? Tipo, Waze, essas paradas assim? Eu acredito que ele tenha o próprio dele, né? Porque assim, o meu coloquei lá no Google e tal, mas se você coloca em qualquer um desses aí de transporte, aparece lá também, igual. Aí eu não sei se linkou, se ele muito buscou uma base de dados provavelmente do Google e fez. é porque eles são parceiros do Google. Então são aplicativos parceiros como aquele Audience Network, Ok. que quando você joga no Google, ele já joga para todos os aplicativos parceiros dele. Entendeu? Eu não sei exatamente quem é o dono do Waze, mas provavelmente eles têm essa relação com certeza. Usam a mesma plataforma de dados. Inclusive o Waze, eu acredito que você faz também anúncio nele. Né? Bom, então nosso objetivo hoje, galera, é apresentar os dados aí recentes do nosso mercado cultural e de música, mostrar quais são as principais plataformas, que são essas que a gente está falando agora, e depois que a gente fizer um coffee break, a gente criar juntos aí uma campanha dentro do Meta Ads, do zero. Abrir aqui o Meta Ads, a minha conta, para a gente realmente construir aí essa campanha, para todo mundo sair aí sabendo do básico, do que a gente tem que saber para entrar nesse universo. Então vamos lá. Vamos falar então primeiro do Spotify. Por que a gente vai falar do Spotify? Porque hoje ele representa 1/3 de todo o dinheiro da indústria fonográfica mundial. Então, assim, existem centenas de plataformas de streaming, né, de música, mas o Spotify ele domina 1/3 desse mercado. E ele, a gente vai ver mais à frente, é dos que mais pagou nos últimos anos. Então, olha lá. O Spotify representa 1/3 da receita total de streaming gravado no mundo, tá? Inclusive, se vocês tiverem dúvidas, essa parte de dados eu acho importante a gente debater, se vocês quiserem analisar, porque são informações muito importantes da gente entender aqui, para a gente construir a nossa campanha lá na frente. Então vamos lá, ele representa ainda mais de 50% da receita de streaming dos artistas independentes. Então assim, é a gente, né? Os artistas independentes estão... 50% da receita deles vem do streaming do Spotify. Não é do Apple Music, não é do Deezer, não é do... enfim, é dele. No Brasil... A gente menos paga por play. A gente chega até nessa conta. 70% de toda a receita gerada no Spotify vem de artistas e gravadoras independentes. Isso eu achei muito interessante. Ou seja, um montante aproximado de 1,2 bilhões. Olha lá, ele cresceu 27% mais do que no primeiro semestre de 2023. Então, pô, o mercado cresceu 30% no primeiro semestre, ele está em ascensão. Eu gosto de usar esses dados, são todos aqui, ó, de um relatório que a gente deu muita sorte, que saiu essa semana. Todos os anos o Spotify lança esse Loud and Clear, falando sobre o ano anterior. E essa semana saiu o Loud and Clear de 2024. E eu gostei muito dessa imagem que eles usaram, que a gente vai falar mais à frente, mas é que anteriormente, poucos artistas que estavam no topo ganhavam muita grana. Só que hoje em dia tem muito mais artista, então essa montanha ficou muito maior, com muito mais gente escalando. Ou seja, para vocês entenderem como funciona o pagamento do Spotify. É uma grande piscina de liquidez. Então, um artista que lá está em primeiro lugar mundial, que é o que ganha mais dinheiro, que mais faz streams e mais tem ouvintes, até o último, eles geram anúncios dentro de suas músicas, todos esses streams. Muita gente fazendo propaganda. De assinatura, todo mundo que assina o Spotify, tudo vai para essa piscina de liquidez, isso é o que eles declaram, tá? E aí, a partir do número de streams e ouvintes, vai se distribuindo. Então, tipo assim, lá tem, sei lá, 50 bilhões nessa piscina de liquidez. O cara que fez mais streaming vai ganhar uma porcentagem maior dessa piscina de liquidez. E assim sucessivamente até o último artista que está gerando royalty. Ele vai ganhar uma micro parcelinha dessa piscina inteira. Tá? É assim que funcionam os pagamentos. Dá acesso ou não dentro do anúncio.
Porque um stream, já vamos deixar isso claro, é o seu ouvinte escutar a sua música 30 segundos. Se sua música for escutada 30 segundos, ela monetiza. Independente se esse stream foi de um assinante ou de um não assinante do Spotify, entendeu? Da versão gratuita ou não. Então esse stream contabiliza para essa piscina de liquidez gigantesca aí. Aí depois, obviamente, o Spotify ganha a parte dele, dessa piscina, da plataforma, e redistribui essa renda para os artistas. Beleza? Alguma dúvida? Bom, essa informação é boa. O Spotify pagou mais do que qualquer outro varejista ou serviço de streaming. Pagou mais de 10 bilhões para a indústria fonográfica. O pagamento de 10 bilhões é o maior da história da indústria musical, o do ano passado. É mais de 10 vezes a contribuição da maior loja de discos no auge da era do CD. Então, o negócio está crescendo absurdamente, né? Isso é outra coisa importante para quem são compositores e detentores de direito de publicação. Esse ano também foi recorde, porque ele pagou 4,5 bilhões no mundo, né, para os detentores de direito, nos últimos 2 anos, né? Então, assim, ele está conseguindo bem fazer essa coisa da distribuição dos direitos conexos, de pagar produtores, de pagar... eu não sei se ele já chega a pagar músicos e tudo. Se tiver cadastrado no ECAD na hora de fazer o ISRC, vai pagar. Tipo, querendo ou não, distribuir lá. Exato, que são justamente os seus editores, PROs e sociedades de coleta. Estão gerando receita recorde nos últimos 3 anos, essas sociedades, que a gente pode citar, né? Abramos, a UBC, onde você faz seus registros, né? Editoras, enfim. Agora que a gente chega na questão do streaming que eu falei para vocês, em 2023, quase 1.500 artistas geraram mais de $1 milhão só no Spotify, no mundo, né? 1.500 artistas no topo daquela montanha ali geram mais de $1 milhão no ano. 80% desses artistas não tiveram um hit no top 50 global. São artistas em turnê ativa com pelo menos um evento com ingresso no ano. Então isso é uma informação interessante, né? Que são artistas que não necessariamente tiveram um hit. Ou seja, Ou funciona bandas colocar antigas. sua música no Spotify. Ou bandas antigas, tipo, passou aí, vem The Purple, veio, todo mundo ouve, vem Kiss, todo mundo volta a ouvir. Uhum. Então eles estão lá fazendo turnê e isso vai... Metallica em turnê, faz que todo mundo Mas eu já escute o vi- disco deles. Eu já vi artistas Mesmo independentes no que ano, nunca né? fizeram um show ter tipo, mais de 2 mil visualizações mensais em música. Sabe? Que a gente fala, caraca, como assim? E às vezes em outro país também, que a pessoa não fala nem a língua. né? A gente vai chegar nesse próximo muito slide doido justamente em idiomas. Então, assim, inclusive, fala que esses 80% dos artistas nesse artigo, eles também não são artistas muito antigos. A grande maioria é de 2010. São artistas que surgiram em 2010. Então, 80% eu achei um número bem interessante. E aí o Spotify, nesse ano, ele deu um dado que dá pra gente calcular o valor do streaming. Ele falou isso aí, ó, lá no estudo. Como regra geral, os artistas começam a se aproximar de $1 milhão por ano, com cerca de 4 a 5 milhões de ouvintes mensais ou 20 a 25 milhões de streamings mensais. E aí eu fui fazer essa conta. E aí embaixo você tem o que ele deu de valor médio por stream de pagamento. Então o valor médio do stream ele varia de 0,0033 centavos de dólar a 0,0042 centavos de dólar. Ou seja, cada 30 segundos que um ouvinte seu te escuta vai te gerar de 1 centavo, 1,6 centavos a 2,1 centavos de real. Nessa faixa, para quem tem 5 milhões de ouvintes, ou 20 milhões, 25 milhões de plays, tipo, muita coisa. quem tá já lá no topo tá faturando muito. 1 Isso milhão aí por é ano. muito bem pago, né? Esse 0,0033.
Exato. Eles É declaram. o melhor coisa que você vai repetir, tá, né? 25 Inclusive, milhões eles por mês. mesmos, eles mesmos Streaming. declaram. Exato. Então, se você estiver Você ganha ganhando $1 milhão. $1 milhão, exato. É, Exato. Só rapidão, pegando o gancho do que ele tinha falado sobre os artistas famosos, assim, seguindo a tendência também do novo padrão fonográfico. A maioria dos artistas estão remasterizando os álbuns antigos Sim. para que eles possam ser escutados na plataforma com a mesma concorrência auditiva Sim, das músicas de atuais, volume, né? de limiter, né? Exato. De loudness, né? De loudness, que é exato. a percepção auditiva humana, né? Que é a guerra de volume que se estabeleceu nessas plataformas, né? Que a gente enfrentou muito isso fazendo nosso álbum, né? Porque justamente eles têm a compressão deles, né? Você joga a sua música lá, o Spotify ele já Sim. utiliza a própria compressão deles. Exatamente. Então você tem que já mandar lá em 14 lufs, né, Guilherme? Que é um padrão que a gente usa. Eles pedem 14 lufs, né? 14, né, Gui? Menos 14 Menos lufs. 14 lufs. Exato. Mas se passar um pouquinho também, assim, se for bem feita, não muda tanto. Na real, não. no Spotify não importa. Só importa no YouTube. É músicas que eu vi que de fato. Menos 14, né? Eu também. O YouTube tem um Tá volume falando mais de baixo. vídeo, né? Eu acho que é porque os alto-falantes de audiovisual são mais sensíveis também do que o alto-falante de festa, de carro e tal. Eu vejo que o padrão, inclusive de equalização, né, velho? De radiodifusão de TV, O Lufs tem a ver com conforto de audição. A maioria das pessoas do YouTube assistem no computador. Hoje já tem muita gente na TV também, mas é um padrão TV. Menos 14, que é menos 13, porque é menos 1 de true peak, então é só menos 13 de dinâmica. É uma dinâmica muito boa para filme, para tudo, entendeu? Para música. E eles já fazem assim, porque outras plataformas fazem em real time o volume das coisas. A gente já gravou o Spotify, você faz uma playlist, né? Lembra de botar as músicas do Sérgio no meio das músicas gringas e depois a música dele no meio das músicas dele, depois uma música dele no meio das músicas nacionais. E gravava 1 hora de streaming pra cada. E todas a música dele mudava de volume. Nada dos gringos, abaixava pra caralho pra entrar a música do gringo, que era mais baixa do que a dele, mais alta do que a dele. Na dele quase não alterava, tipo, eles estavam cagando. E quando rolou no nacional também alterou bastante. A gente fez uns experimentos. Então eles controlam em real time, eles abaixam sua música durante o play pra botar outra mais alta. E o YouTube não, você sobe, ele já muda sua pra menos 14 frames. Todas são isso. Se tu manda o menos 6 lá, vai ficar baixinho, comprimido e distorcendo. Se tu põe menos 11, ainda vai soar bem. Menos que isso já fica baixo, né? Fica baixo. E acertar menos 14, menos 15. Às vezes menos 15 é mais alto que uma que tá em menos 8. Por incrível que pareça, porque ela é muito mais solta, né? Ela bate mais, né? E depende dos graves, das músicas também. Exato. Grave muda muito, Luz. Mas enfim. Enfim, vamos continuar aí. Eles Esse é bem controlam, importante. você não controla. O YouTube é o único que quando você fez o upload, ele menos 14. Ele já limita, É filme, né? tem 2 horas, não importa. Entendi. No Spotify, Pra outras plataformas, a gente mandar menos 8, que eu tô. menos 8 é o ideal. Eu Menos só você tocar numa 9. casa de show, pô. Sim. Menos 9, Menos menos 8 9. sempre foi o. CD, né? A qualidade de CD. Qualidade de menos CD. 9, menos O- Que é 8. o padrão que vocês O acham DB ali foda, 0.3 que eu deixo, menos 0.3, tá ligado? Pra mim, Sim. é E o se for pro padrão. YouTube, nem se dá o trabalho, só, velho. Abaixa. É. Vai abaixar. Ele abaixa. Então, Muito. porque aí vai pro mesmo jeito, né? É só você Acabou tirar o trabalho. é só você exportar um ganho menos menor no limite, compressor da master. Você tira um Dá pouquinho menos do trabalho. Bastante, né? tira bastante, 5 né? dB para descomprimir. Mas um dos melhores sons, só para resumir essa história, que a gente já subiu em termos de volume foi no do CD. Também, que foi Não Vá. Você lembra que você subiu em menos 8 ou menos 9 em Não Vá?
Não, vai menos 6, menos 7. Ainda menos, né? E Ainda mais ela alto. tocava mais baixo do que músicas que eram menos 8. Mas a gente acha que até Mas é por esse... causa da compressão da Porque vida, eles não? abaixavam. Ah, Não, ela tá. começava alta e depois a wave da música ficava assim, entrava gringa altão. É sério, A gente gravou. fez E esse se sério. botar Eu vou gringa e fazer gringa, uns- não abaixa, não? Da gringa pra Eles gringa? mudam também, eles vão mexendo o tempo inteiro, mas pouco. Mas a gente fez esse teste Só. tem alguns anos, né? Uns 2 ou 3 anos. Então eles sempre Sim. mudam também essas Nossa. compressões, essas coisas, porque tem essa guerra de volume. Mas vamos continuar aqui no nosso tempo. Senão a gente vai demorar. Porque guerra realmente é polêmico, né? É, guerra de volume. Mas é bom a gente saber que existe isso para estudar isso, para nossa música se destacar lá dentro. Porque Sim. se você perde no volume ali, a pessoa já se desinteressa. E se passar também, a pessoa também se incomodar, a audição, ela vai pular e nem vai te dar o Não vai stream. repetir a música. Não vai repetir. Então foi um adendo importante. Vamos continuar aqui, ó, sobre idiomas que você falou. Em 2024, os artistas que geraram pelo menos $1 milhão gravaram músicas em 17 idiomas diferentes. Ou seja, dentro daqueles 1.500 caras, tem 17 idiomas de artistas ali dentro. Que é um crescimento Gangue interessante. Style, Nossa, mas tem uma galera mesmo, velho. indiano. Eu acho que os artistas que geraram pelo menos $100 mil no ano passado gravaram músicas em mais de 50 idiomas. Então você vai vendo que vai baixando essa pirâmide ali, ó, vai aumentando o número de Tá idiomas. todo mundo lá, E né? aí vem um Eu resumo não bom. entendi, gravaram em idiomas diferentes ou idiomas diferentes escutaram a mesma música? Não, assim, artistas de 17 idiomas diferentes. É, a Faz formação também daquela- da frase do Isso. TDAH ali deu uma É. confusão, mas tá Ah, tudo. sim. É, tipo, dentro daqueles 1.500 artistas que ganham $1 milhão, tá, menino? né? Tu também bugou? É porque eu buguei com essa informação também, do jeito que eles declararam. Eu também demorei até entender. Isso é texto do Isso é Spotify? texto deles, É é. que deve ter sido tradução mas automática, agora eu que em entendi. inglês é tipo... Gravaram músicas em... Faz o sentido dele. É, dos e a 1.500 inteligência. artistas, Super. que são entre os que ganham mais de $1 milhão por ano, entre esses 1.500 artistas, tem 17 idiomas diferentes ali dentro, que eles gravam as músicas deles. Não significa que cada um gravou em 17 idiomas. Os artistas que geraram pelo menos É. 1 milhão no Spotify gravaram músicas em 17 idiomas diferentes. Isso, Olha, ele poderia... Aí eles estão poliglotas, né? Caralho, cara, mano, É. como é que ele faz isso? E aí, quando você baixa dessa pirâmide, já aumenta para 50 idiomas, que são os que ganham até $100 mil, no mínimo $100 mil no ano. Altos egípcios. Altos egípcios, persas, vai saber. Os gregos, aquelas dancinhas fuleiras, Cara, quebrando é pratos, muita tem de tudo, fica assim, coisa, ó. velho. Ai, Muita cara, coisa. tudo Eu bom, vejo que os velho. países cultura, não é emergentes, fuleiragem. Não, com a então- popularização do home studio, meu irmão, deu um boom assim, ó, de expandirem sua cultura para outros lugares, assim, muito país independente, muita galera que não tem nada. Você vê os estúdiozinhos assim, com a casa de Exato. barraco, de madeira, chovendo lá dentro, a galera produzindo e metendo junto, velho. Exato. Vai falar disso, ó. Mais de 80%, vai mesmo. 80% de todos os artistas que geraram mais de $100 mil no ano passado colaboraram com pelo menos um artista estrangeiro. Isso é interessante, né? Uma tendência, Collab. 80%. Collab né? com 20, né? Com gringo, Lá, 80%. suporte também, né? Na música eletrônica tem o que a gente chama de suporte, Sim. que é um DJ gringo tocar a tua música, por exemplo. Bom, sobre os pagamentos então aí do Spotify, o artista que estava no lugar centésimo Isso é milésimo, bom a gente saber. ou seja, do Já disse o primeiro... primeiro, o 1.000, É. 10.000, 100.000, Isso. 500 mil, 1 milhão. Então, a gente já sabe. o cara que está lá no lugar centésimo milésimo do primeiro, ele viu seus royalties multiplicarem mais de 10 vezes. Ele ganhava em 2014 $600 e hoje ele está ganhando aproximadamente $6 mil. Por quê? Porque essa piscina de liquidez que eu falei para vocês aumentou. Tem mais investidores, tem mais... Só que também tem muito mais artistas. Mas está crescendo ainda. Ainda assim tá crescendo. Só que em algum momento, né, vai ter alguma quebra dessa tendência, né, também. Eu acho que não. Então, Não tem como ela subir vamos lá. indefinidamente. Só para colocar como adendo de que tem de produto entrando no Spotify, né? Uhum. Hoje a gente vê muito mais
tudo se voltando pro digital. Então hoje de um aplicativo ele tem uma música própria, um jogo ele vai ter uma música própria que vai estar lá no Spotify, Sim. um canal do YouTube tem uma música própria que vai estar no Spotify. Então assim, são diversos outros serviços com que a sociedade já está migrando, a publicidade, o cinema, enfim, tudo. Que tá tudo sendo injetado lá, música de teatro, música de dança. De inteligência artificial. De inteligência que se artificial. cria uma polêmica que é o que a gente está atualmente vivendo, né? Se eles vão barrar essas músicas feitas por IA. Eu sei que eles já cortaram muitos artistas Tem que como conviviam reconhecer, né, velho? postando Tem IA. como- Eles reconhecem e eles tiram, entendeu? Eles já excluíram milhares de artistas aí que só Caraca, eu não postavam sabia músicas que de isso estava IA. acontecendo. Olha, Meu Deus, eu peraí, nunca deixa testei eu- nenhuma deixa plataforma eu paga de respirar. inteligência artificial. A galera não música, só faz, Mas como os tá poucos jogando testes que eu Spotify, fiz de assim, inteligência E teve um cara que artificial, ganhou mais de 1 milhão. Eu achei que a galera tava só assim, brincando. Não tem qualidade. É verdade. Da qualidade profissional. Não dá pra Inclusive, ficar você muito botar em bem, videozinho, ridículo. tipo, de... E a IA Entra nessa discussão ferramenta, né? Mas assim, da IA, você vai né? apertar um É. compressor, algo de comprimir, você usa um compressor, você usa uma ferramenta para comprimir algo. Não, pô. A IA é uma ferramenta para arte, a pessoa vai lá e usa a ferramenta para gerar algo. Agora a forma que ela gera que vai dizer se aquilo é bom, se é ruim, se vale a pena várias pessoas ouvirem. Tá, Aí a Pronto, gente vai entrar na mas questão da coisa polêmica. né? Sabe qual Essa é o polêmica trampo. existiu quando começaram a fazer música O eletrônica trampo também, de né? tu tocar, de tu Que fazer não era com fazer todo um trabalho. instrumentos de verdade, urbanos, mas ele começar a até- tocar os sintetizadores. até hoje tem esse Isso é caso, uma mas polêmica porque é o também. seguinte, Uma pessoa. Não é música de verdade, quem tá fazendo isso Vamos lá, não é música de se eu verdade. comprar um teclado Yamaha Workstation, ele vai ter uma Ah, não, música não lá vou entrar dentro. Eu nessa vou dar o discussão, play, ele vai tocar uma música completa lá, o teclado com o apertando o play. Você sabe que não sou eu tocando, você percebe. É igual a inteligência artificial. Se você pedir para ela fazer um negócio inteiro lá, completo, todinho, você sabe que não foi feito por você. Agora, não, eu vou utilizar de um recurso aqui para poder montar minha música assim. As pessoas sabem que eu sou o executor daquilo ali e tem a diferença. Então a música, a inteligência artificial, para mim, é uma ferramenta que pode ser sim utilizável. Sim. Mas para alguns fins Tem que ter um humano. profissionais. Tem que ter humano até pra usar ela própria. Mano, pra você ela pega um som usa. desses granulados que você gera de inteligência artificial gratuita aqui, bota umas caixas de cinema pra você ver se toca. É por isso que eu Não, comentei, fica quando ruim. surgiu a música É, eletrônica, houve é, essa é, polêmica, agora com Então, essas ferramentas de inteligência pra artificial também vai gerar uma pra fim polêmica até que caseiro, tudo se harmonize e irado, se entenda o que é ou não exato. arte Isso. de verdade. Exato. Pra profissional ainda não. Então A gente é vai normal, ter né? isso. É Tipo, normal. no início de alguma Toda coisa, ter tecnologia, toda essa sim, polêmica, traz essa A gente tem discussão. plugins Toda hoje em dia que se evolução, utilizam de Toda inteligência evolução, artificiais toda que são tecnologia. maravilhosos. Mas ele é aplicado tipo, ali específico. Assim não como é aberto surgiu a igual polêmica o de GPT. estar ganhando dinheiro com música digital, né? Porque quando houve essa transição do CD Sim. pro digital, houve também toda uma discussão. Você toda vê uma que a indústria do CD foi preocupação. atropelada. Não existe mais loja de preocupação. disco em quase lugar nenhum do mundo. O streaming chegou, É. engoliu os Eu caras. lembro Calma dos aí. artistas da Tropicália meio preocupados e agoniados. E agora? Sim. Os Como vamos discos ouvir, voltaram a como fazer? vender 1 milhão de cópias. É, velho. Calma, a gente vai chegar aqui. Tá. Calma, Tá por voltando favor, vamos vinil. seguir aqui. Inclusive, eu tô querendo lá. Eles estão ansiosos hoje. fazer um É 1 milhão de cópias de disco, velho. Vamos A galera continuar já no voltou tema, a gente. vender. Vamos continuar. Vamos lá, vamos só fechar. Vamos lá, que senão a gente dispersa aqui, que a gente tem que falar dos É anúncios muito pra assunto, vocês. É muito só assunto. pra isso. Sim. Ó, o número de artistas gerando de 1.000 a 10 milhões por ano, ou seja, $1.000 até 10 milhões por ano, triplicou. São mais de 200 artistas que ganham mais de 5 milhões hoje. Atualmente há 12 milhões de carregadores de música. Só de trás lá, se desligar, vai melhorar bastante. Você prefere? Só o holofote do fundo. Ou seja, hoje tem 12 milhões de artistas no Spotify subindo músicas ativamente. Ai, nossa. Caramba, era isso. Era velho. isso. Eu acho que era pineal. É que eu mais Caramba, gosto caramba. daquela. É pra filmar, gente. Caracas. É pra filmar. É. Ficou legal o último Zé. Ó, informação importante, Ele hein? fez um silêncio. Eu sei que a gente está lendo bastante, mas não tem como de dado, não tem como não interpretar e ler. Dos artistas que geraram mais de $1.000, ou seja, uma faixa que nos interessa aí atingir, né, que seria o primeiro estágio aí, mais da metade viu a maior parte dos seus royalties vindo de ouvintes de fora de seu país de origem. Ou seja,
insight, né? Tem que ter música em outro idioma e às vezes fazer anúncios para outros países. Ou então pegar sua música autoral também e jogar, por exemplo, sei lá, para os países lusófonos aí, os caras que escutam português, você faz campanha de anúncio para eles, para Cabo Verde, sei lá, Moçambique, e bota para tocar lá, porque você está vendo que isso é uma tendência, né? Vai ser história. Mais da metade dos Isso é artistas, global, cara. né? Na verdade, quase um terço desses artistas, gerou mais de 75% dos seus royalties vindo de fora. Véio. Então é muito dinheiro que vem de fora, entendeu? Muito play, muito ouvinte que vem de fora. E aí, a gente acaba essa primeira parte do Spotify com o que eu achei que foi uma frase genial deles e que resume muito bem a nossa continuidade aqui. O sucesso na era do streaming não exige um hit de topo. Trata-se de construir uma base de fãs leal que continua sempre voltando. Né? Trata-se de construir uma base de fãs leal que continua voltando. Eu ressaltei isso porque esse é justamente o principal objetivo do marketing digital, do tráfego pago. É você ter uma audiência que está sempre voltando, sempre comprando o seu produto, sempre ouvindo a sua música, comendo o seu hambúrguer lá da sua loja, gravando no seu estúdio, enfim. Esse é o princípio básico. Então, sobre o nosso mercado brasileiro, ele cresceu 21% aí em 2024, o mercado fonográfico. E a segunda informação menor é bem interessante, ó, que ele cresce acima da média global, o mercado brasileiro, e está entre os 10 maiores mercados musicais do mundo. Ele ficou em 9º, o Brasil, Vou te no falar ano passado. que ainda vai ser mais boom ainda, porque o Brasil ele é destaque demais. Né? Na música, sério mesmo. E valores são maiores porque 6-1 de dólar, né? Porque senão... Exato. E aí, ó, É para cobrir os custos pro estúdio. outras mini letras importantes. Ó. Segundo a pesquisa, o crescimento do setor foi impulsionado pelo avanço do streaming, que respondeu a 99,2% do total de vendas físicas e digitais e por 87% as receitas do setor fonográfico. Então, o streaming, as plataformas de streaming geraram 87% de todo esses 3,4 bilhões aí foi da indústria de streaming. O negócio dominou, né? Você vai ver aqui, ó lá, as receitas anuais elas dobraram de valor desde 2014, ou seja, 10 anos atrás, hoje dobrou de valor. O crescimento desse setor, impulsionado pelo streaming, e o faturamento atingiu ali, é a mesma informação que a gente deu, né? Que é um aumento de 22% em relação ao 2023. E segundo o presidente da ProMúsica, esse crescimento tem a ver com as produtoras, tanto na produção de conteúdo musical nacional, como no marketing da carreira de milhares de artistas brasileiros. Tá? Entramos nas mídias físicas. O vinil se consolidou como o formato físico mais vendido pelo 2º ano consecutivo, movimentando 16 milhões, ou seja, cresceu 45% o vinil. E os CDs registraram faturamento só de 5 milhões, menos que o vinil, seguidos por DVDs e outros formatos. Então, assim... Mas os CDs deram uma coisada também, mas o vinil, velho, Então, tá uma febre no mundo. O streaming acontece. Porque no meu computador não tem nem entrada de CD mais. Tá, O que Meu acontece? carro só toca CD. Eu O som, eu vou explicar. Pense Eu na também decepção não que faço foi só quando pra eu CD. comprei o computador, tinha alguns CDs que não tinha entrada pra colocar CD. Eu falei, Então, o como que assim? acontece? E agora? No boom da tecnologia, as pessoas, em tudo, buscaram muito acesso à informação. Então, assim, quanto mais veio a época do Inamp, né, de baixar música e tal, quanto mais músicas você tem coleções enormes. Sim. Pô, às vezes a pessoa tinha mais música de coleção do que o próprio DJ que tava na balada tocando, né? Sim. Botando arquivo lá no HD, ou em mídias físicas e tal. E aí elas buscaram mais pelo acesso. E aí agora
perceberam, e para tudo é assim hoje em dia, inclusive para carro, para alimentação, para vestuário, as pessoas deixaram de comprar o que é a moda para voltar a pagar a experiência. Elas estão mais preocupadas, não é com, tipo assim, uma parada ali é R$5, mas a forma que é servida faz valer 50. E a pessoa vai lá e paga. E a porque ela quer facilidade experiência. também, né, dessa experiência. Então, o que é a ficou na experiência mão de da você? pessoa. Cara, a experiência física, velho, pra quem é da época, sabe? Sim. Colocar um vinil. Você abrir um vinil e olhar o encarte, as fotos e pá, e cara. E eu acredito que por isso que essa Tirando que indústria está também a crescendo. qualidade Tem. do áudio. Hoje em Exato. dia, pô, hoje em dia você não precisa nem de receiver, mais um toca vinil. Sim. Porque ele já tem line-out, então, tipo assim, mudou muito. E aí vem a experiência. Inchou a Aí você fala, experiência. o meu computador não tem nem mais entrada de CD. Quem é que escuta isso hoje em dia? São os audiófilos, que É, estão no cada nicho, vez né? mais frequentes. É. Os fones de ouvidos high definition, as caixas high definition, de não sei Exato. o que. Ele tem um player especial com agulha de sei o que lá, que ele vai escutar um som Cristal. limpo, cristalino. E ele está disposto a E investir ele mais paga por dinheiro isso. também. Então por isso que tá voltando. A experiência, Exato. você pagar a experiência vale muito mais Artigo do de que... luxo, viu? Artigo É. de luxo. Inclusive, essa é uma Igual tendência Fusca. de todo o marketing digital. Fusca tá desse jeito também, né? Segundo alguns... Isso é, inclusive, estratégia para manter uma base de fã leal, né? Exato. Tipo, fãs leais têm Aí direito vão àquela comprar. pequena tiragem de vinil e CD. Exato. A sua arte torna-se um item colecionável, né? Rafaela cara? Ferro Isso é- fez a- isso, a ela grande tirou uma tendência, tiragem tipo em cima de assim, vinil, só Mas isso que eu tô falando, teve fã. banda que o AC/DC, mesmo nesse passado, com tudo 50% a menos aí de arrecadação, muito menos gente ainda no streaming no mundo, né, inteiro. Mas esse de 2017, que lançou o último disco, velho, eles tiveram que fazer a pressa, porque eles venderam 5 milhões de álbuns De disco no mesmo. lançamento. De disco Os discos físico. meio mal colados, estavam fazendo tudo quanto é fábrica, não vende. Porque o mercado não Porque, tá mais velho, preparado não para tava alta preparado, demanda eles não de mídia conseguiam demanda. Sim. Porque é uma banda de velho. É um trabalho artesanal, pô. Todo mundo queria comprar o disco do AC/DC, mano. A tecnologia de tenho prensagem disso. não avançou. Eu comprei, Ah, o sim. meu veio mal colado, então É. não é bom, Aquele Nem Black quase Knight. nenhum Foi bem assunto prensado, que eu né? lembrei, É, prensado. Mas Que você eu lembrei, entende? vamos seguir. No meio da queda, uma banda dessa lança e vende 5 milhões de discos. Então, vamos entender um Estados ponto aqui que é importante para as nossas campanhas. Sim, o Jory Não, mas não vamos entrar nesse assunto. Só Vamos, lembrei. Deixar vamos pro falar final. um ponto Mas você importante vê para como vocês esclarecerem. Nichos, né? A tendência agora do mercado digital e das redes sociais, de toda essa digitalização, é a reunião em comunidades. As pessoas vão cada vez se associar mais a comunidades de interesses parecidos, de gosto parecido. Então os audiófilos vão se unir em comunidades deles, tá ligado? A galera do marketing digital. E é justamente essas comunidades que a gente, enquanto produtor e artista, tem que buscar se encaixar em pautas sociais mesmo, enfim, na sua verdade, para você encontrar essa sua comunidade e construir essa sua comunidade. Então, entramos justamente no tráfego pago com esse gancho, que foi muito bom. O que é o tráfego pago? É um fluxo de um usuário que chega a um site, a uma loja virtual ou uma página a partir de um anúncio pago. Então, o tráfego pago é você tirar uma pessoa de um lugar e jogar ela para sua loja, para sua música, para o seu empreendimento, enfim. Isso é o tráfego pago, esse fluxo desse usuário. E ele envolve a utilização de plataformas de publicidade, como a gente falou no começo com o Pedro. Tem o Google Ads, tem o Meta Ads, o TikTok Ads, o Twitter Ads. Então, se você quiser anunciar nessas plataformas, você tem que buscar qual que é a que faz a criação de anúncio daquela plataforma, né? Então aqui a gente vai focar principalmente no Meta Ads e o Google Ads, que são os maiores do mercado em termos de investimento. E essas plataformas você utiliza para promover justamente o seu produto, o seu site, com o objetivo de atrair os visitantes, né? E esses visitantes, a sua intenção é que eles se tornem seus clientes, porque ele não vai, normalmente na primeira Seus campanha, fãs se leais. tornar um cliente. A gente vai falar de funil de vendas. Então, no mercado mundial, os anúncios
vão bater $1 trilhão no marketing digital. E as maiores empresas são a Google, a Meta, a ByteDance, a Amazon e a Alibaba. Que aparece tudo, que anúncio barra nem aparece lá, né? Então só essas empresas elas estão previstas para arrecadar metade desse 1 trilhão. Ou seja, 500 bilhões de dólares nesse mercado. Então a gente espera que a publicidade digital componha 73% de toda a publicidade de 2025, refletindo a crescente migração dos investimentos para a plataforma digital. Isso é do Financial Times, um artigo deles. 73% de toda a publicidade vai estar no digital agora. Então, crescimento do social commerce, né, que é o comércio social, vai se consolidará como parte integrante dos planos de mídia, refletindo mudança de comportamento do consumidor em direção às compras diretamente das suas plataformas digitais. Exemplo, o TikTok vai ter o TikTok Shop. Então você vai poder ver, por exemplo, um produto lá já do TikTok e comprar diretamente dele. Inclusive, tá? tá comendo essa história do TikTok com o Trump, né? Sim. O cara falou que vai comprar o TikTok para poder fechar o TikTok. Exato, o TikTok ele é uma empresa que era chinesa, né, na verdade. Aí não vai vender. Tem toda essa polêmica. A China tá vindo com tudo, mano. E das plataformas de rede social, por quê? Porque elas vão ver um influencer divulgando alguma coisa ali. Agora você já pode montar E já lojas no próprio WhatsApp, por exemplo. Tem já o Instagram Shop há muito tempo, né? Que você já abre com o preço, com as etiquetas, já direciona para a compra do seu site. E outra tendência do marketing digital vai ser justamente utilizar a inteligência artificial para fazer os planejamentos, segmentar o seu público, para criar os seus anúncios e ser mais eficiente. Então, mais um aspecto que a inteligência artificial já está fazendo toda a diferença é no marketing digital. Dados do Brasil: entre grandes empresas brasileiras, com mais de 200 funcionários, 44% delas investem entre 100 e 300 mil reais mensais em marketing digital. Isso é da e-commerce. Do lado ali, o crescimento do mercado publicitário. Em 2021, houve crescimento de 38% do investimento em mídia em relação a 2020, totalizando 19 bilhões, superando patamares pré-pandemia. E o investimento ali embaixo, a pesquisa indica que 10% das empresas participantes da pesquisa da Valor Econômico destinaram mais de 60% dos seus investimentos em marketing para o digital, com a expectativa de aumento para quase 90% desses investimentos irem para o digital. Então, assim, coloquei aqui para vocês os principais estudiosos, mas bizarro e preocupante, porque ao mesmo tempo você fica tipo, meu Deus, eu só vou ter informação das coisas, só vou saber das coisas se eu entrar no digital pra ver. Não, mas já tá assim, pô. Já viu a decadência da TV, inclusive privada, pública, Você já não tem mais tem o que fazer de informação. conteúdo. Tipo, eu entro pra pesquisar Não coisas tem no repetindo Instagram. coisa, porque e todas elas migrando para as plataformas de streaming aplicativos para pagar, que é o streaming, que é justamente o que a gente está falando. Então esses caras aí são os principais do mundo que falam sobre o marketing digital, né? São CEOs de empresas gigantes, estudiosos, publicaram livros. Então o Neil Patel ele defende o tráfego como uma estratégia eficaz para gerar um tráfego rápido, mas enfatiza a necessidade da otimização constante, ou seja, você tem que sempre estar criando um anúncio novo, uma forma nova de captar um cliente. Tem que ser criativo e ao mesmo tempo autêntico. E rápido. Eles te esquecem porque... muito rápido. Velho. Exato. É muito volátil. É muito volátil. O Rand Fishkin, ele reconhece a utilidade, mas acredita que tem que ser complementado com estratégias orgânicas, né, de marketing, que o custo pode aumentar muito com o tempo, o que faz sentido, porque vão ser mais empresas botando mais dinheiro, então para você aparecer vai ser cada vez mais caro, né? E esse último aí, que é um indiano, o Avinash Kaushik, ele enfatiza a importância de medir e otimizar as campanhas pagas com bases em dados, focando nas conversões e valor a longo prazo, né? Que é justamente o que essas plataformas que a gente pode tirar de melhor delas são os dados.
E aí a gente, para falar das plataformas, a gente tem que usar os principais conceitos aqui que a gente não tem como fugir do marketing digital, né? O que é o marketing de conteúdo? É você criar coisa relevante, educativa para o seu nicho, porque isso atrai, você está ensinando as pessoas alguma coisa, então sempre esses conteúdos, esse marketing de conteúdo você vai ter dentro da sua estratégia. Seja ensinar uma produção, um plugin para se utilizar, alguma coisa nisso. O remarketing. Remarketing é muito importante. Não tem, cara. É isso que tá aí atrás dele. Remarketing. Esse termo ele é muito utilizado nas campanhas de anúncio, que é justamente você trazer essas pessoas de volta. São pessoas que já foram seus clientes ou que já deixaram o e-mail delas para você. Então você sempre trazer essa base de fãs leal que continua voltando. Isso é o remarketing. Conversão. O que é uma conversão nesse universo? A gente fez uma conversão de venda. É uma ação desejada, uma conversão. Pode ser uma conversão de compra do seu cliente, ou então a conversão você quer que seja um cadastro para ele deixar um e-mail, ou ele deixar um telefone, realizada por esse visitante. E aí a gente tem que falar do retorno sobre o investimento, que é justamente a métrica que vai medir a eficiência das suas campanhas. Vai comparar o quanto você ganhou com o quanto você investiu, justamente, né? Mais conceitos, porque esses aqui não tem como fugir mesmo. Funil de vendas. É um dos termos mais utilizados que eu vejo aí no marketing digital e não tem como fugir, porque ele norteia toda a nossa estratégia atual de anúncio. O funil é essa jornada do cliente. A gente vai ver um ali mais à frente, mas pensando em um funil, existe a parte de cima, que é a galera que você está atraindo, caindo no seu funil. O meio do funil é a galera que está considerando comprar alguma coisa sua, né? A galera ali, a primeira da atração, é o povo que estava ali rolando a página ali no Instagram e apareceu aqui um... Que eu queria, falei ontem, já tá aqui. Exato. Exato. É o funil te pegando. Exato. Aí você entra para passe de... Você recebe de novo. Normalmente uma venda, eu já vi um estudo disso, se realiza em média de 5 a 9 impressões. Ou seja, a pessoa vai ver o seu flyer ali entre 5 a 9 vezes para ela decidir tomar uma ação de compra. Anúncio mesmo. Então a frequência do seu anúncio, ela importa bastante. Quantas vezes a pessoa vai ver meu clipe novo ali? Uma vez só não adianta. Entendeu? Isso é importante. E o final desse funil é justamente quem compra. Quem ouve sua música, quem faz o seu stream, quem compra o seu curso, a sua mentoria, né? Então, a gente vai ver mais à frente ali, mais um funil elucidado ali. Tem o PPC, que é o Pay per Click, que é justamente o básico desse mercado, que é a publicidade que você paga apenas quando alguém clica no seu anúncio. Então, a gente está rodando lá o meu clipe novo, por exemplo, só vai pagar quando a pessoa clicar naquele anúncio. Quando ela clicar naquele anúncio, eu sou cobrado. Isso eu pago por clique. Porque eu estou querendo divulgar meu som. Então eu só vou ser cobrado quando a pessoa clicar no meu link, tá? Claro que as plataformas algumas funcionam diferentes. E aí né? tu ganha só o stream. No TikTok tem no Instagram, por exemplo, é um tempo. Se for um vídeo, você vira um clique se a pessoa visualizar, sei lá, 10 a 20 segundos do seu vídeo, entendeu? Aí te cobra também. Eita. Entendeu? Mas cada plataforma tem sua particularidade aí em relação a isso. Depende do formato que você vai anunciar, etc. O que é o e-mail marketing? É justamente você conseguir juntar e-mails de novos clientes e tudo, e ter uma base de e-mail sólida para você estar sempre postando conteúdo, lembrando que você existe para essa sua base de e-mails, né? Esse termo é muito importante, que é o SEO, que a gente sempre vê em marketing digital também. Exato, que é o Search Engine Optimization, que é otimizar o seu site, é melhorar o ranking dos motores de busca, é você utilizar imagens que têm metadados eficientes para o seu site ser mais rápido. Então, SEO são todas as estratégias para você tornar o seu local de vendas ali, o seu site, otimizado. A pessoa dá poucos cliques até ela fechar o carrinho e pagar, a pessoa abrir rápido o produto, a foto, porque senão você perde.
Tá? Então esse é o SEO, são essas estratégias de se otimizar o seu site. O que é o social media, né? O social media, que hoje é uma das profissões também mais recentes aí, é justamente aquela pessoa que ela vai usar as redes sociais para ela promover e engajar o público com conteúdo relevante. Então você contratar um social media, ele vai cuidar das suas redes sociais, ele vai cuidar da estética das suas redes sociais, ele pode te ajudar também no planejamento, na programação do seu conteúdo, se você vai fazer uma live por semana, ou se você vai lançar um vídeo educativo a cada 15 dias. Isso seria justamente essa gestão aí. Bom, outro termo que a gente vai ver muito sempre é o lead. O que é um lead? A gente fez tantos 1000 leads na nossa última campanha. É a pessoa que demonstrou interesse no seu produto. Geralmente ela fornece o e-mail ou o telefone. Ele pode ser classificado como frio, morno ou quente. E isso depende justamente do tal do funil. Porque se você tem um lead de uma pessoa que só foi atraída ao seu produto, ele é frio. Se a pessoa já está considerando comprar aquele seu produto, já é um lead morno. E um lead quente é a pessoa que já fez uma compra e pode ser seu cliente novamente. São pessoas que já investiram na sua marca, compraram o seu produto. Então essa pessoa você quer cativar, por isso ela é um lead quente. Impressões. O que são impressões? Número de vezes que o anúncio foi exibido, independente se ele foi clicado ou não. Essa métrica usa para medir o alcance de uma campanha. Eu gosto de traduzir uma impressão como um flyer. Uma impressão é um flyer que eu te entreguei. Eu te entreguei um flyer físico de um show, um evento. Algumas pessoas vão pegar esse seu flyer e vão jogar fora e você não pagou por essa pessoa que jogou, vamos dizer assim, no digital. E algumas outras pessoas vão entrar aí no seu evento, vão participar, então essa impressão te gerou um clique, te gerou uma conversão. Então a impressão são os flyers que são distribuídos, entendeu? Em uma campanha. E aí eles permitem os testes AB. Teste AB, dentro desse universo de tráfego pago e marketing, é quando você, tipo assim, compara dois públicos, tá ligado? Eu vou lançar minha música aqui para homens de 30 a 45 anos. E aí eu faço um outro grupo para lançar. E esse outro anúncio aqui vai ser para mulheres de 18 a 25 anos. Então eu comparo. Qual desses grupos o meu som está funcionando mais? No de homens de 40, nessa segmentação, isso é fazer um teste. Aí eu vou ver qual que eu estou investindo menos dinheiro e tendo mais retorno, que é onde é mais interessante para eu investir. Então são testes, tá? Call to action, a gente ouve muito aí, que é chamada para ação. Chamada para ação é aquela coisa, você botar um botão específico no anúncio para você comprar agora, assine aqui, ou deixe o seu cadastro, ou então pode ser uma call to action também falada, tipo, então galera, vocês para comprarem o meu produto, então isso é uma call to action também, você está chamando a pessoa para ela tomar alguma ação que é do seu interesse, tá? O que é o audience targeting? Que é segmentar o público, é justamente onde a gente define e segmenta o nosso público específico com bases na idade dessas pessoas, na localização, nos interesses, no comportamento online dessas pessoas. Então, para vocês terem ideia, a gente no Meta Ads consegue fazer anúncios para pessoas casadas, ou somente para pessoas divorciadas, ou pessoas que ganham uma renda entre um salário mínimo a 3 salários mínimos. Essas informações todas são coisas de segmentação que são utilizadas essas bases de inteligência artificial, com o que a pessoa interage no Instagram dela, no Facebook dela. Então isso é uma coisa de inteligência artificial assim bem... Essa questão dele saber, né? Como que ele sabe que essa pessoa gosta de tênis, ou, né? Tipo esporte tênis, ou então que essa pessoa ouve uma banda tal lá que é muito nichada da Europa Oriental, sacou? Inteligência artificial da própria Meta que faz isso. Landing page é aquela página que você vai jogar essa pessoa, né, para você vender seu produto. Então, se interessou, clique aqui. A pessoa clica no seu anúncio, ela cai nessa landing page, que ela é feita para captar justamente. É aquele, deixe seu nome, deixe o seu e-mail aqui, e aí você se torna um lead, tá? Olha lá o nosso famoso funil.
Então, o que acontece nesse funil? O marketing digital, eu gostei muito dessa imagem do Neil Patel, que é aquele estudioso lá, porque ele é aquele imã ali, ó. O marketing ele está atraindo pessoas que estão ali voando para tornar do conhecimento delas, a awareness, né? Que é justamente a primeira etapa, que é esse descobrimento dessa coisa, de criar a consciência que existe aquela solução para o problema daquele cliente, que existe aquele produto. E aí você vai afunilando essas pessoas. Então aí o segundo ali, a pessoa já tem um interesse, ali abaixo a pessoa já tomou a decisão que vai comprar, e a última etapa do funil é justamente a ação. Ela comprou um produto seu. Então, ele botou ali que essa pessoa ali que saiu no final, você acertou na mosca. Ela é justamente o alvo que você estava buscando com o seu anúncio. E aí essa pessoa vai te render dinheiro, porque ela comprou o seu produto, o seu curso, e essa máquina tem que ficar sempre girando. Entendeu? O dinheiro que você ganha aqui, você vai reinvestir no seu funil e isso aí se torna um ciclo motor. Entendeu? Essa é a ideia. Tu fica sendo visto na rede. Exato. E aí o que você faz? Cada um dessas etapas do funil, ela exige estratégias diferentes de marketing. Então as pessoas que vão te descobrir, você vai fazer uma coisa tipo, sei lá, se for uma pizzaria, você vai mostrar para essas pessoas que existe aquela pizzaria ali na região, mostrar seus vídeos de uma pizza linda, bem feita e tal. A segunda campanha já pode ser de interesse, que a pessoa já deixou o lead dela, o e-mail e tudo. Ou já acessou e vai receber. Você já pode fazer um marketing de dar um cupom para essa pessoa, por exemplo. Essas pessoas que estão no meu lead aqui vão ganhar um cupom de R$30 na primeira compra. E aí, para decisão, você vai criando estratégias para cada pessoa desse funil, entendeu? Que é o awareness, sem conhecimento. Não. Depois, Não. O que eu falei, como é que foi o termo que eu falei, meu Deus do céu? Tomar consciência, né? Você vai tomar consciência da existência são da marca. pessoas sem Ali conhecimento. perdidos, mano. Tipo, São pessoas sem conhecimento. a sem galera tá produto. perdida, É não onde vai você jogar aquilo vai- ali. Isso, onde você vai... Apresentar É a apresentação, né? E depois você vai... Ixi, voltou. Pois é. No contrário. Poxa, tá indo ao contrário mesmo. É porque você apertou na tela. Foi, aí ele voltou. Então, galera, assim, de tráfego pago é isso. Vai voltar Agora de vai de novo. novo. Tá. Volta mais um e dá mais um pra frente. Não, é só. Lá ele. Aí, ó. Lá ele. Dobra a meta. Então, eu acho que Vamos dobrar a assim, meta. em termos de estratégia, não tem como a gente fugir muito disso aí, e pra gente é interessante isso. Enquanto músicos, compositores, produtores musicais, produtores culturais, justamente é o que a gente tem que seguir a lógica. A gente tem que fazer as pessoas descobrirem que a gente existe, né, enquanto produto artístico, vamos botar assim, manter o interesse dessas pessoas, e aí você vem para a parte de decisão, que já seria, eu considero, a parte já de uma compra. Porque se a pessoa está acessando o Spotify, o Apple Music ou o Deezer, ele está comprando algo seu já. Por mais que os 30 segundos vai render, igual a gente viu ali, 2 centavos de real, os 30 segundos. Então, e aí você tem que fazer o quê? Alimentar suas redes. Você tem que ter sempre conteúdo novo para essa pessoa estar sempre com você na sua lembrança, no seu reconhecimento, né? De marca, que é um termo utilizado. Você vai falar sobre cada fase do funil? Vai falar mais do funil? Assim, por que você ficou com alguma dúvida? Assim, funil sempre foi uma coisa difícil pra mim. Então você falou que cada fase do funil requer uma estratégia de marketing diferente. Eu considero que sim. Você poderia falar um pouco de cada fase, um exemplo de estratégia para cada fase? Então, seguinte, vamos dizer que você chegou à conclusão, um exemplo, pra gente ilustrar, que você fez uma música para um público que você acha que tem a ver, que é vegano. Fiz uma música que tem a ver com o pessoal vegano, que fala sobre alimentação saudável, que fala sobre vida de esporte, alguma coisa assim. Um exemplo, criei um nicho aqui. O que eu vou fazer?
pô, eu acho que minha música tem a ver com isso. Vou gravar um anúncio que tem a ver com isso, né? Sei lá, vamos botar um vídeo dele comendo algo que seja... enfim. E aí você vai direcionar para essas pessoas. Você vai falar, pô, quem tem que ouvir minha música é quem quer comer a alimentação saudável, entendeu? Então essas pessoas que vão ter o conhecimento da sua marca, você já vai ter falado que eu quero pessoas que sejam veganas, que gostam de esporte, que tenham de 18 a 20 anos, elas não te conhecem, mas você buscou esse público. Então aí é que eles criam o conhecimento, entendeu? Ele usou de uma estratégia não necessariamente relativo à música, para atrair um público diferente. Exato. Por exemplo, se fosse o meu... Ele usou eu o poderia veganismo. falar assim, eu quero pessoas que gostam de música experimental. Exatamente. No meu aí caso... eu me interessei, você vai fazer Aí ele se interessou, segunda fase. Como é que a gente... Então, beleza, vamos dizer que esse pessoal que conheceu agora o seu trabalho, que tem a ver nesse exemplo maluco com vida saudável, alimentação vegana e... Isso é uma segmentação que a gente criou, Pesquisa o né? pessoal. Que tenham de 18 a 30 anos, por exemplo. Beleza, essas pessoas descobriram a sua banda, o seu trabalho musical. Quer ver eu citar um exemplo rapidão? Na época que a galera fazia disco, aí começaram a fazer... Em vez de fazer em plástico por causa dessa onda no mundo, Sustentabilidade. Falaram do streaming, porque o CD polui. Aí começaram a lançar uns discos em papelão reciclável. Sim. Isso não é também? Sim. Enfim, mas lançar disco em outros formatos, falando de sustentabilidade. Então, bandas que reclamavam do governo, de lixo, de coisas assim, estavam lançando os CDs com esse cunho. Isso 20 anos atrás aconteceu, antes realmente da falência. Bom exemplo, cabe até na nossa época da banda, da sustentabilidade. Então é muito louco, assim, porque aí quando você sente, continua o interesse... Isso, exato. Então a pessoa descobriu que existe uma banda que fala justamente das coisas que ela gosta, que é da idade da comunidade lá que gosta dessa coisa. Então o seu segundo ponto como artista dessa banda é manter o interesse dessa pessoa que descobriu que você existe. Então como que manter o interesse? Sei lá, vamos dizer que você precisa lançar mais músicas, esse é o primeiro passo óbvio. Não, só mas calma aí, pô. Só que se eu gostei da música anterior porque a bateria tinha um clec, aí na próxima não vai ter clec, eu já perdi o interesse. Tá, mas aí você tá falando de uma coisa muito específica, eu tô citando a é comunidade. É o interesse. Como assim, entendeu? como audiência, se eu conhecesse um artista aleatório que me captou pelo veganismo, a música dele, ele já tem essa consciência do veganismo, ele já me atraiu por isso. Pô, ele não é só um artista, ele tem uma certa consciência. Uma bandeira. Eu entro na página dele, vamos dizer que é o Instagram, então ali dentro do Instagram já é uma casinha arrumada. Eu vou ver que ali ele se interessa por sustentabilidade. Cria conteúdo educativo o vinil sobre... dele é sustentável, ele tem um storytelling legal, ele se comunica com a sua audiência ali no story, eu vejo que ele se comunica, que tem um relacionamento. Então essa é a estratégia dele na segunda fase. Se interessou. Isso. Mais uma coisa. Se interessou, mas aí na hora que ele se interessou, ele também foi atraído porque ele tem ali. Porque às vezes eu me interesso por um artista, eu entro na página dele, e ele não fala muito, não divulga muito, eu acabo que eu esqueço daquele artista. Sim. Tem um artista que você falou de veganismo e as músicas dele são com base na alimentação viva. É um reggae, massa pra caramba. As músicas dele a gente escutou muito na pandemia. E depois eu vi que ele trabalhava com o Zé. Acertei um nicho aí, então, aí ele realmente busca essa galera que é do veganismo, que é do yoga. Ele trabalha com yoga muito tradicional africano. Não é. Mas você vê como isso é bom em termos artísticos? Ele tem a galera. Ele é bom, tem um negócio legal, uma música legal, um Instagram legal e tudo mais, só que ele não aparece muito. Ele não tem uma comunicação com o público. Que é justamente aquela coisa da frequência. Aí eu acabo não ouvindo muito as músicas dele, nem vendo. Porque não lembra muito dele. Porque eu não lembro dele. É a frequência de você ver a pessoa. Mas você falou agora, eu lembrei dele, mas eu falei, nossa, realmente, ele não posta muito, ele não busca ter um relacionamento. Criar conteúdo é uma parte muito, assim, onerosa da coisa. Manter um relacionamento virtual, às vezes, é difícil, né? Tipo, isso, é difícil. Porque você tem que saber dosar, porque não dá pra você exagerar no conteúdo pessoal. Não dá pra exagerar no conteúdo profissional, porque senão fica chato. E não dá pra não ter só nenhum dos dois. Então tem que buscar um equilíbrio ali, né?
Exato. É buscar o seu nicho musical, fala. Tem mais uma coisa. Você também, dentro da sua própria publicidade, por exemplo, como pegar e fazer a decisão? Você também não tem muitas vezes só um produto, você precisa ter vários. Você tem que ter o seu artesanato, suas camisetas, né, que eu digo. Merchan, né? Merchan, né? O artesanato da banda. Tem que é o que a gente faz, nosso disco físico, a camiseta, o boné, e tá de acordo com esse, né? Com a Olha, bandeira, a camisa né? é feita de pet reciclado, sei lá, ou vai comprar um Tecido reciclado. que isso aqui é feito de bambu, sei lá, Sim. sabe? Isso é tudo coerente, né? Exato. Exato. E você tem vários produtos. Então, às vezes, a pessoa chega lá e vê você vende uma camiseta legal e a pessoa chega no anúncio da sua camiseta e vai ouvir seu som, entendeu? E vice-versa. Você tem que preparar todo o seu marketing para que você consiga pegar as pessoas de todos os lugares, Sim. entende? E um anúncio para um que vai vir por causa da camiseta é um. E um que vai vir por causa da música é outro. Um que vai vir por causa de outra coisa é outro. Então você vai puxando essas pessoas e elas vão convergindo para dentro do seu funil para inspirar você ir comprando tudo, sacou? E se manter ela ali nessa ação de fechar uma venda mesmo, de fechar um play, de ouvir a próxima. Isso. E a gente pode pensar do outro lado também, que a gente está pensando enquanto artista como público. Mas a gente pode pensar também em captar os nossos contratantes por esse funil. Então a gente pode usar um imã ali de campanhas para a gente, sei lá, pegar produtores lá de São Jorge, vamos dizer que tem a ver com o nosso som. Sim, a gente contratantes. Então se a gente tem a ver com veganismo, É o vida mais saudável. importante, às vezes. Não. Apesar de que Não, porque o contratante vai ver a sua base de Ele fãs. olha. Pra ele é Claro. importante a sua base de fãs. Ó, o que eu ouvi de um produtor dia desses me ligou É e por isso tal. que ele vai estar Ele falou, interessado, ó, inclusive. uma parada mais massa que eu acho, o produtor falando pra mim, ele falou, olha, o artista que interage com o público mesmo, que chama o público pra ir, Sim. que sabe, que tem essa interação, que pergunta se a pessoa quer, que sabe, sorteia uma cortesia, sei lá. Participa da composição do cara nova, Porque, né? tipo Bota assim, quando o essas produtor coisas. chama alguém pra um festival de música eletrônica, por exemplo, ele quer que aquela pessoa não só toque a música dele lá, mas leve um público pra ele, porque Sim. ele, Com certeza. né? Então, nesse nosso exemplo, para a gente fechar a questão do funil, espero que tenha te esclarecido agora, Tamires, a coisa do funil, porque eu também era meio bugado nesse Eu até do lembrei funil. de uma vez, de um exemplo que deram, porque hoje isso é o digital, mas a gente fazia a mesma coisa com lojas físicas, né? Você tem que ter uma fachada atraente, quando você entra na loja você tem coisas que te atraem e por aí até você chegar Uns no 3 caixa. segundos da abordagem. É tipo um outdoor, né? Justamente uma coisa para você conhecer ali, ó. Você vê um outdoor, você conhece alguma coisa, você criou essa consciência que aquilo existe, entendeu? E aí, por exemplo, para só fechar o exemplo, se a gente quer produtores que tenham a ver com essa banda que a gente inventou, que é saudável, de esporte, vida naturalista, alimentação vegana e tudo, vamos dizer que tem um público ali em São Jorge e Alto Paraíso. Você pode justamente buscar produtores, sei lá, dessa região especificamente. Será que tem produtores por aqui de eventos ou de workshops ou de oficinas que a nossa banda tem a ver? Então se esses, Claro, a gente tem que fazer isso. se esses caras chegarem até você, é perfeito. Mas isso é um insight meu, assim, é uma coisa que eu ainda não testei Muito eficientemente, mas que eu acho que tem como funcionar muito bem, tá? Vamos dar seguimento aqui, senão a gente não acaba, tá voltando. Então, vamos falar do Meta, que é a plataforma desse caboclo aí, que é o Mark Zuckerberg, né? Parece. A missão deles é ajudar empresas de todos os tamanhos a alcançar o seu público-alvo de maneira eficaz. É justamente o que a gente está falando aqui. Aumentar o tráfego, gerar leads, ou seja, pessoas que se inscrevem, promover vendas, aumentar o engajamento e construir o que se chama de reconhecimento de marca. Que é justamente você estar aparecendo. Sua marca está ganhando robustez, vamos colocar assim, é o reconhecimento de marca. Inclusive a gente vai ver que quando a gente for fazer uma campanha de anúncio, um dos objetivos lá é reconhecimento de marca. Tá? Seguindo.
A Meta tem mais de 3 bilhões de usuários mensais. Tem essa segmentação que a gente falou poderosa por pessoas que se separaram recentemente, pessoas que casaram, pessoas que frequentaram um cartório. Eu falei aleatoriamente, mas chega nesse nível de detalhamento, tá? Diversidade dos formatos. Você pode colocar imagem, uma foto, um vídeo, um carrossel de imagens que a pessoa vai passando. Anúncios dinâmicos dependendo das plataformas. Então você pode colocar em games, em aplicativo de joguinho, um anúncio. Uma vez, inclusive, eu fiz uma campanha e deixei com os parceiros da Meta e alguém me falou na época que o meu anúncio da minha música estava aparecendo no Tinder. Eu falei, cara, o que tem a ver minha música estar aparecendo no Tinder? É porque eu tinha colocado uma opção de distribuírem parceiros da Meta. E aí eles têm centenas de parceiros de aplicativos que vão lançar o seu anúncio lá. Então ele achou por bem as músicas, eram músicas românticas? Era música romântica, ela aí ele transita. por bem achou colocar no Tinder para tipo uma música date, né? Falou, o que tem a ver, né? Tipo, que viagem, né? E o... Me Que diz música você, que você o ouviu? que tem a ver? Sérgio Era da música Lua. romântica. Era pra encontrar MPB recomendação tipo do assim. Tinder. Então é isso. Então a própria inteligência artificial pode ter direcionado para esse público, enfim, né? E joguinho também, aqueles joguinhos que o povo joga de Tigrinho. fazendinha. Ah. Que tigrinho, cara. Deus me livre. Da fazendinha. De fazendinha, de Colheita joiazinha, de não sei o que, Crash Royale, essas coisas, você anuncia nesses apps também. São todos parceiros aí deles, tem que ver uma lista gigante. Precisamos do nosso parceiro legal já. E o principal de tudo que eles fornecem, que é muito bom, são as métricas. É as métricas que você vai analisar e ver se está funcionando. O mano faz o som, vou lá ajudar ele na mídia social. Já tem como eu pedir lá, falar, manda pra galera que tá ouvindo o set de IA relacionado, tu toca reggae? Eletrônico, né? Galera que tá ouvindo música eletrônica feita por IA, tipo um set list de 4, 5 horas e aparece teu anúncio assim. Tem como tu direcionar pra isso? Não sei se esse público já existe, se ele é um público robusto para você encontrar pessoas que são interessadas em música eletrônica gerada por IA, mas com certeza... Mano, não é isso. É porque tem hora que tu bota algo pra tocar e fica tocando. Só que não necessariamente é o algoritmo do Spotify que tá tocando. Aí eu faço um anúncio pra ele anunciar onde tá tocando desse tipo. Você tá falando anúncios no Spotify para públicos que estão ouvindo músicas semelhantes à sua. Isso tem um segmento assim isso que você tem. faz. Você segmenta para pessoas que escutam músicas ou assistem coisas parecidas com o que você está fazendo. Ou pessoas que já te escutaram também, que é o remarketing, né? As pessoas que já te escutaram podem novamente receber essas Quando você vai benefícios. segmentar público, tem lá público de música eletrônica, público de música sertaneja. Você pode colocar artistas específicos também, se eu não me engano, não é? Pode colocar artistas específicos. Artistas que escutam Gilberto Gil, artistas que escutam Alok. Sei lá, acho que tem como Pessoas que especificar, tem, os maiores têm. Inclusive é uma segmentação muito boa, porque se você tem essa clareza de quem são os artistas, quem é o seu público, próximos do seu nicho, então você ataca justamente nessas pessoas que tem a ver com o seu som, para ver se o público deles gosta do seu som também e se tornam potenciais clientes. Então, tipo assim, eu posso lançar hoje, irmão, se eu quiser, um clipe para ser anunciado na página do Charlie Brown, na página do Rapa. Tem como você escolher lá no YouTube, pelo Google Ads. Então, tipo assim, você pode botar, você escolhe o canal que você quer aparecer no YouTube. Entendido? No Meta também. No Meta também. Assim, não sei se tão diretamente, por exemplo, você não acha que não tem como você aparecer na página de uma blogueira lá, por exemplo. No Meta não tem essa especificidade, é verdade. Tem como você falar que quer pessoas que escutam Djavan, quer pessoas que escutam Charlie Brown, quer pessoas que escutam reggae. Mas não como botar, eu acho, diretamente na página dessas pessoas. Tem como colocar no YouTube canais, tem. né? No YouTube você seleciona os canais diretamente. Exato. E sites também. Você pode botar um anúncio aqui no site da Globo, através do Google Ads. Lá você bota a URL dos sites que você quer
que tem a ver com o seu conteúdo, tá? Então a parada é muito específica mesmo, assim, por isso que exige uma estratégia muito bem pensada. Exige um estudo. Caraca, tanto lugar, velho, que você pode. Pelo amor de Deus, depende de quem tem Spotify. É muito. Por isso você tem que tentar concentrar também as Não, redes que você tirando vai aquele usar. monte de plataformas de streaming que não tem no Brasil, que tem lá, e que também a galera de lá nem escuta Spotify, escuta outras coisas que você nunca ouviu falar. E é uma Você burocracia. fala, caraca, tem 50 pessoas numa plataforma que eu nunca vi num país que eu não sabia nem que existia. É tipo É isso. cabuloso, velho. E aí, pra gente dar início aqui, já fazer a nossa primeira paradinha do Coffee Break, já tá pertinho. O que a gente precisa pra fazer um anúncio no Meta? Uma burocracia bem brasileira, americana, chata do A cacete. gente precisa disso e não tem como fugir. A gente tem que ter uma conta de e-mail. E aí, a partir dessa conta de e-mail, a gente abre um perfil pessoal no Facebook. Tem um detalhe aí, porque se eu não me engano, você tem que ter um perfil já ativo um tempo. Tem, eu acho Não que tem é? uma parada assim. Isso, principalmente no passado, aconteceu bastante, que o pessoal ainda fazia uma coisa de aquecer a conta, porque senão poderia até ser bloqueado em anúncios e tudo. Mas hoje, se você criar um perfil do zero, ele consegue em 2 ou 3 dias, você já é habilitado a acessar o gerenciador de anúncios. Hoje já está mais rápido, tá? E realmente aconteceu isso que você falou. Tinha um período que demorava para sua conta acessar o gerenciador de anúncios e dependia também do seu comportamento lá. Você facilmente poderia ser banido. Hoje ainda existe isso. Se você não seguir as diretrizes da Meta, a sua conta de anúncios pode ser banida, se não seguir as políticas dele. Mas é isso. Temos um e-mail, a gente faz um perfil pessoal no Facebook e aí a gente tem que fazer uma página do Facebook. Então, se você tem uma banda ou se você tem uma clínica de odontologia, por exemplo, você tem que ter a página da sua empresa. A página é justamente a sua empresa. No meu caso, eu uso o meu nome pessoal porque o meu nome artístico é Sérgio Dalorto. Mas se fosse uma banda, eu usaria na página o nome da banda, tá? Então, tipo assim... tem isso também, né? A gente acaba tendo várias contas para poder gerenciar, né? Eu tenho minha conta pessoal, que é minha conta artística como artista, mas também tem uma conta de um projeto artístico separado e uma do estúdio que é separada também. Então, tipo assim, cara... Exato. Você, no caso, você pode ter as duas coisas ou só uma, mas no caso, a sua página pessoal do Facebook, que é a sua página do artista, pode ter várias páginas. A página do amuleto, a página do perfil, seu projeto. no caso, o seu perfil. O seu perfil pode ter várias páginas. Exatamente. Mas aí a gente pode criar um perfil separado do estúdio e o perfil do estúdio também ter várias páginas. Que foi o que a gente fez. É uma opção. Não é? Ou é tipo, o seu minha perfil do Instagram Diego é tem as Facebook. duas páginas que é do o meu estúdio perfil do e Instagram tem as duas páginas. todas as páginas do estúdio, do amuleto. Sim. Se eu não me engano, o estúdio Religar eu fiz separado, com o e-mail separado. Do amuleto eu fiz no e-mail do pessoal. Esse é o primeiro ponto, então, que eu aconselho vocês, seria justamente sentar e deixar bem organizadinho essa questão. Que tem que ter um perfil e cada página é uma empresa. Por quê? Só para finalizar, porque se você quiser fazer o seu anúncio do seu trabalho como de estúdio, produção musical, quem vai ver, vai ser a página que está fazendo esse anúncio, é a página do seu estúdio. Sim. Se você for fazer da sua banda, que é outro projeto, uma página vai da vir banda. pelo anúncio da banda. Mas o que eu estou pensando é exatamente nisso, para exatamente focar também nisso. Por exemplo, no meu trabalho como Diego, eu sou produtor musical, diretor musical, sou músico, tenho vários projetos, tenho estúdio. Então, o Diego, ele faz tudo isso. O estúdio, ele faz o que é do estúdio. Exato. O amuleto toca aquele estilo de música do amuleto. E aí a gente vai responder muito bem essa questão de vocês. Inclusive, cada um tem um público, um nicho, assim, querendo ou não, meio diferente, assim, de público. E aí o que é interessante é o seguinte, Pode porque ser. depois que você tem a página da sua empresa, você tem a sua conta do gerenciador de anúncios. Lá é onde você vai fazer as campanhas, onde você vai botar o público-alvo, é o gerenciador de anúncios que cuida disso, tá? E no seu caso, você vai ter que tirar um tempinho e estudar o gerenciador de negócios. Preferências de anúncios que eles chamam aqui. Não, é gerenciador só que, mesmo. tipo assim, como é que
funciona, porque eu lembro que tinha muito essa Meta confusão. verificado, né? Eu tenho minha página, né? Vamos colocar do dia que é mais fácil de dar exemplo. Ele tem a página dele. Tem o perfil pessoal eu dele. tenho o perfil pessoal dele. O perfil Aham. pessoal dele tem algumas páginas. Ok. Se ele for contratar uma empresa de marketing para fazer todo o anúncio, essa empresa precisa ter acesso ao Facebook dele. Não apenas ao gerenciador. Para ter acesso ao gerenciador e todo o resto, precisa ter a senha do perfil pessoal dele. E aí isso sempre foi uma questão de ter que ficar pegando acesso da conta da pessoa. Seus problemas acabaram-se. Como é que você resolve isso? É o nosso ponto 5. Hoje em dia, que se chama o Business Manager, que é o gerenciador de negócios. O gerenciador de negócios ele é como uma estante. Então você tem o seu perfil pessoal, você tem o seu perfil pessoal. Dentro do seu perfil você tem a página do estúdio, tá? Então você vai utilizar a sua conta do gerenciador de anúncios para subir o serviço do seu estúdio. Só que você também trabalha na página do estúdio. Então o gerenciador de negócio ele é uma estante onde você guarda as empresas. E ele chega lá e fala, ó, eu quero que a Tamires tenha acesso à minha página do estúdio. Agora é assim. Pelo gerenciador de negócios. Então ele te dá autorização. Acesso. E aí lá você decide se a pessoa vai ter controle total, se ela vai poder só ver A gente dados. fez assim com as meninas daquela vez lá do marketing. Eu não dei minha senha pra elas. Não precisa. Não, é mais porque eu disso. tive essa questão quando eu tava trabalhando com a Ana. E aí você dá o controle lá total para a pessoa, se for para ela criar anúncio, usar a sua conta de anúncio e tudo. Se é só Exato. revisor. Então esses dois últimos números aí, o 4 e o 5, são etapas que não tem como a gente fugir, vai levar cada dia aí para você deixar tudo redondo pelo menos uma tarde, mas vale a pena, que aí fica organizadinho, todo mundo que trabalha com você. O verificado do Meta. Hã? O que você fala sobre o verificado do Meta? Tem que pagar, mas assim, Faz, não faz, é bom, não Eu pago vale a pena investir. Eu pago por uma razão apenas. segurança. Por segurança. Porque você faz o reconhecimento do seu documento, eles te dão ferramentas de segurança maior para provar que aquele perfil é seu, então em caso de hackeamento, de você perder a conta, você tendo o selo ali, é muito mais garantido que você vai recuperar aquela conta em algum caso extremo, entendeu? Certo. E uma conta, né, com muitos seguidores vai valendo dinheiro também, então você perdeu um ativo. E quanto mais a conta cresce, mais bot fica te mandando coisa pra vai tomar no cu, né? Caralho, velho. Exato. É muito chato isso. Então vocês entenderam legal essa parte? A gente também fica mais de boa de não receber esses bolos. Ficou claro, Tamires, para Ficou, você a parte do ficou. gerenciador de negócios? Sim. Então, vocês têm cada um seu perfil, as suas páginas, e você pode dar acesso para quem você quiser a essas páginas para trabalhar com você. E você define o que é a função da pessoa lá dentro, tá? Então, assim, quando a gente for fazer a campanha, a gente escolhe um objetivo. O que a gente quer com essa campanha? A gente quer que a pessoa saia de um lugar e vá para o seu site? Isso se chama tráfego, né? Que você está levando a pessoa de um lugar a outro, é o tráfego. Você quer uma campanha de alcance, ou seja, que ela distribua muitos folhetos, muitas impressões, então vai distribuir para o máximo de pessoas possível na campanha de alcance. Na campanha de engajamento, é aquela campanha que ele dá para pessoas que costumam curtir, comentar em publicações, costumam assistir os vídeos. O engajamento ele traz mais o cliente fidelizado, na minha opinião. Que é a pessoa que vai curtir aquilo ali, que vai interagir com aquilo ali. Eu gosto muito de campanha de engajamento. Se liga nesse bicho aqui que o cara tá fazendo, que ele vai compartilhar, vai comentar, vai falar. E a gente pode citar o exemplo do funil aqui. Porque querendo ou não, ele acaba atingindo o maior número de pessoas que te interessam, acaba gerando... E que vão interagir no seu algoritmo, que vai fazer ele destravar se e fosse, girar mais. Se fosse para investir em algum deles, eu faria o engajamento. Você, tipo, escolhe um. Depende do objetivo, de onde da também marca. você está no ponto do seu reconhecimento, de saber o que você está prestando também. O que eu posso dizer para você com uma segurança que eu vi vários professores falando é que se você quiser criar uma base de número de seguidores, aumentar o seu número de seguidores, as campanhas de alcance, a de engajamento é a principal e a de alcance
combinada com ela. Combinado com ela. Porque aí você cria seguidores, pessoas que Eu estão acredito interagindo. que essa interação, inclusive, ela traz o reconhecimento de marca, porque você passa a perceber pontos que chamam a atenção da tua arte, que às vezes você não sabia, que quem está falando isso é o público. Uhum. Sabe? Às vezes a música que você mais odeia, acontece muito, né? É a que mais o público gosta. Então, Tipo assim, pra gente, pro nicho artístico aqui, um reconhecimento de marca pode ser um anúncio de um show que deu muita gente. Que aí ele vai mostrar para um público, caraca, dá muita gente no show desse cara aqui. Então a pessoa começa a reconhecer aquilo como uma marca, né? Tipo, na música eletrônica um estúdio que tem com um artista foda que for lá, entendeu? a galera investe muito nisso, né? Tipo, em apresentações no Aftermovie. Aftermovie. Bota uma música massa que ele tocou e... Videozão, nossa, drone, tal. festa. E é tipo coisa curta, né? De tempo. Sim. Visual. Então, é isso. Então o alcance seria distribuir para o máximo que der. O reconhecimento é você se posicionar ali como autoridade naquele nicho. O tráfego é levar tipo, a pessoa para ouvir sua música no Spotify. Isso é uma campanha de tráfego, porque aí você bota o botão, apesar de que na de engajamento você também pode botar o botão. Eu acho muito pra ir. completo engajamento e alcance, assim, tipo... Só que tem um detalhe, as pessoas que vão pelo público do tráfego são pessoas que têm tendência a clicar em links e sair da plataforma. Então o tráfego normalmente é mais caro, porque você está tirando a pessoa da plataforma nativa, você está tirando a pessoa da Meta e jogando para o Spotify. Sim. Tá? Então isso é um ponto importante. Já na de engajamento são mais baratos, por quê? Porque a pessoa está engajando ali diretamente no seu post. E dali ela pode sim clicar para poder ir, porque lá vai ter também essa opção. O call to action, o botão lá. O botãozinho. Só que são pessoas que não têm tanto a tendência quanto as de tráfego de clicar no botão e sair. Tá, mas qual a tendência, por exemplo, de quem curte, comenta e compartilha de você de comprar aquela ideia? Por exemplo, pô, gostei mesmo muito da ação do estúdio Refinaria. Sim. Mas que vai diferir o meu... Caraca, eu preciso gravar uma música do Refinaria. É É diferente. o conteúdo que você vai estar. É diferente do cara gostei do que o cara falou ali, né? Que tipo assim, porra, isso é legal. Mas a partir de quando que eu vou comprar? Igual carro, mano. Sim. Tem gente que é só entusiasta, tem gente que vai ser um consumidor daquele produto. É justamente aquela isca que você joga para ver o que você vai pescar, né? Justamente ali. Agora, igual eu te falei, são pessoas que tendem a clicar mais no saiba aqui, que tendem a clicar mais no ouça agora, no comprar agora, são as do tráfego. E as outras para engajamento são as que tendem a curtir mais, a comentar mais no seu post, a, enfim, te deixar uma mensagem ali. Entendeu? É pelo comportamental mesmo dentro das plataformas que eles chegam nessas pessoas. É a própria plataforma sabe. quem são essas A afinidade pessoas. mesmo. Como elas se Falou no comportam início lá sobre a dentro. inteligência artificial nessa distribuição. Exato. Então, amigos, e justamente a campanha, né, para produtos físicos, lojas principais, é a campanha de vendas. Que é justamente você está, sei lá, anunciando um vaso ali para vender de plantas. Você vende esse vaso e lá no seu site e aí você gerou uma compra, né? Então tudo certo aí? Tá nos objetivos de campanha? Alguma dúvida? Cara, eu acho que pré-save Você entra usa muito um no de criativo vendas. diferente para cada É um? muito chato fazer pedir para as pessoas clicarem no pré-save. Eu mesmo clico nos pré-save. Não, sei mas Vocês exatamente. vão deixar fazer os um pré-save criativo que que funcione para todos os Mas se objetivos. você vira um lead, ele tende a... O certo é mas você tem como. criar anúncios também. e criativos Eu acho que ele acaba distribuindo para pessoas que para o não seu têm objetivo, né? O certo seria você já pensar, eu quero uma campanha de engajamento, então você já pensar em um criativo que ajude a engajar. O que realmente ajuda a engajar as pessoas darem like, ou então eu quero uma campanha de tráfego para tirar as pessoas do Instagram, do Meta e jogar elas para o Spotify. Então você já tem que pensar em um anúncio, um criativo que proporcione isso também, que ajude essa pessoa a tomar essa decisão. Aí eu otimizando o máximo, né? Aí vai dar criatividade, né? Às vezes você vai usar. Então, a tendência está mudando, inclusive, né, desse algoritmo, porque antes buscavam-se a música de fundo, a transição, aqui não sei o que, um vídeo altamente editado. Sim. E hoje a tendência está indo O caseiro, de novo. mais direcionando Pro íntimo. pro íntimo, natural, pro curto, menos corte possível. E errei. Graças a quem? TikTok, né?
Porque ele que traz essa coisa mais descontraída da pessoa estar em casa, grava ali, muitas mulheres nem se maqueiam. Já o Instagram se tornou uma coisa meio ali de momentos, mais nichado, para os momentos que a pessoa quer mostrar de bom da vida dela, quando ela está mais arrumada, quando ela está nos melhores lugares. O TikTok já traz mais essa naturalidade do dia a dia. O TikTok é uma embalagem transparente, o Instagram é imagem meramente ilustrativa. Exatamente. Tipo assim, no Instagram as pessoas usam filtros, no TikTok não. Raramente você vê um vídeo no TikTok e a pessoa está usando filtro. Então, segmentação, Isso. pra gente continuar aqui falando sobre isso. Segmentação é justamente a gente encontrar essa pessoa que a gente falou, né? O vegano, o que gosta de esportes, que dá música lá. Pesadão, meu telefone é de 2018. E tem tudo a ver com a sua economia. Porque se você segmentar errado, você vai estar jogando dinheiro fora. Você vai estar buscando pessoas que não querem saber da tua música, que não querem saber do teu produto. Estão clicando lá e você está pagando e não está convertendo em vendas. Então a segmentação, você entender quem é a persona do seu trabalho. São homens de 18 a 35 anos que têm renda de, 3 salários mínimos e gostam de shows ao vivo e balada eletrônica e consomem bebida alcoólica de maneira recreativa. Você vai nichando e quanto mais nichado, mais caro é o seu anúncio. E quanto mais nichado, mais caro, porque é mais difícil dele encontrar essas pessoas. Eu não vou conseguir anotar tudo. Eu difícil de fazer com computador. Caraca, eu já comecei morrendo tudo. Minha cabeça fez assim agora, morganograma. Explodiu. O computador tá ali, Ah, não. Esse estudo aí. Isso aí não é um computador, não. Então é isso, essa parte da persona, de definir quem que você quer atingir com o seu dinheiro é muito importante, porque ou você traz clientes ou você está rasgando dinheiro. É uma balança nesse aspecto. O meu organograma foi muito mais pelo meu nicho mesmo, assim, que minha cabeça já... Como vender mais show, porque a ideia é o contratante, né? Sim. Só que hoje em dia o contratante que cria o grupo que a galera tá falando sobre a festa, sobre não sei o que, tá vendo? Então, se eu chegar no público, o próprio público vai chegar no contratante pra mim, porque o público pede pro contratante, velho, esse cara precisa estar tocando na sua festa, velho. Você já pensou que isso é um anúncio que você acabou de criar, um criativo top? Mas olha só. Se grava um vídeo top da galera, cara, nossa festa tem que ter o DJ tal, pá, o brother do projeto tal. Já é uma venda, assim, que você direciona pros produtores, os caras recebendo isso. Mas nunca ignore a coisa importante da base de fãs, assim, que vai ter produtores legais que vão pelo teu talento, mas vai ter produtores que vai também colocar na balança o que aquele talento está traindo pro evento dele. Mas é exatamente por isso. Se eu buscar quem gosta desse tipo de... Normalmente, quando eu mando uma música para alguém, eu posto algum vídeo fazendo uma parada diferente, é diferente ao ponto de alguém chegar lá e compartilhar, e ver a galera compartilhando com o outro. Velho, escuta esse bicho aqui, olha só o que esse bicho faz. Né? Então, normalmente essas pessoas estão em grupos que são formados pelo produtor. O WhatsApp, velho, todo dia lá vai sair um festival tal, sei lá, Comissão das Bruxas, não sei o que lá. Aí eles criam grupos com várias pessoas que gostam muito desse estilo musical. Dentro desse grupo estão produtores musicais que produzem música e tem os produtores culturais que estão fazendo evento, que estão contratando pessoas de revista, vários. É uma parada, tipo assim, uma comunidade muito grande. E é muito nichado, velho. É muito nichado. E quem movimenta é exatamente o público, não, tipo assim, eles jogam a sementinha e vê como é que a galera se movimenta para consumir aquela sementinha. Mas isso dá muita bolha e muita panelinha também, né? Mas o mercado é assim. O lance é você estar em mais de um grupo, vários grupos. Porque quanto mais pessoas, é uma rede, uma cadeia. Se uma pessoa, se eu posto num grupo, pelo menos 3 do grupo vão compartilhar para outras pessoas de fora. Até no WhatsApp do Edu vai sair mandando lá 1 milhão de pessoas na transmissão dele. É. Então você cai no lance que vai ter 1 milhão de Então, cabeças. Como eu falei, a segmentação, pessoal, alguma dúvida? Pode continuar? Uma pessoa, às vezes, né? Às vezes tem também da galera comentar o seu... Já tá acabando já. O seu produto, entende? Os youtubers, né? Um comenta o trampo do outro. Sim. Enfim, cara, rola muita Igual coisa. aquele vídeo lá que a Fábio fez quando
saiu um flyer mesmo. Caraca, olha só, outro artista que vai tocar. E aí ela fez um suporte de campanha, porque ela é uma pessoa que tem muita visualização, e falou sobre uma apresentação minha. Ou seja, essa troca acontece. E aí tem muitos grupos. Essa troca acontece a partir do momento que a gente começa a produzir conteúdo e fazer as coisas. Porque se a gente for olhar a sua régua, como é que os artistas começaram a falar de você? Como é que as pessoas começaram a indicar você? A partir do momento que você começou a postar. Aquele vídeo que você postou sobre isso do Festival do Guará. Aquilo ali atraiu o Thales, que atraiu que não sei o que atraiu não sei o que. Exatamente. Então, tipo assim... Então, tem que ter o conteúdo. Tem O conteúdo trouxe o pessoal, você não vai chegar com um envelope vazio, né? Mas não é só por Sim. grupos ou só porque, tipo, tem que ter Sim. conteúdo. E aí, bom, seguindo aqui pra gente terminar essa primeira parte, Já tem produto, né? a segmentação aqui, ó. A gente bota idade, sexo, localização, a gente quer pessoas num raio de 50 km de algum ponto, a gente pode fazer isso. Os hobbies das pessoas, se a pessoa joga tênis ou joga squash, ou se a pessoa frequenta clubes de pôquer ou de golfe, tudo eles têm, estudo particular ou público, se são pessoas de ensino médio, graduadas, Você pode escolher até qual faculdade. pós, mestrado. Pessoas que estudam no CEUB ou na UNB. Exato, então vocês estão bem a par da segmentação. E os principais pontos você gera todos esses. Eu estou voltando, né? De novo. Ah, não, tá certo. É a segmentação poderosa, eles usam a IA, como eu já falei para vocês, para fazer esses direcionamentos. Inclusive, gostaria que vocês reparassem esse símbolo aqui, ó, que eu coloquei em cima, que esse é o símbolo de IA. Sempre que vocês virem nas plataformas essas duas estrelinhas ali, e no Meta tem as campanhas feitas, direcionamentos por IA, e no Google também, você pode ver que esse símbolo é o que representa o uso de inteligência artificial nas plataformas, tá? Então, como que funciona a estratégia de lance lá? Você tem o custo por clique, quanto que custou aquele clique, tem o custo por 1000 flyers desses de impressão, que é o custo por impressão. Você pode colocar um orçamento diário, tipo assim, eu quero que fique rodando indeferidamente aí R$20 todos os dias. Ou então eu quero que funcione só das 6 à meia-noite, da data tal a data tal, e você programa dessa forma o seu anúncio, entendeu? Então essas estratégias de lance são bem interessantes porque você delimita muito bem, porque se for uma loja física que não tem almoço, só tem jantar, um restaurante, por exemplo, você não quer que seus anúncios fiquem rodando durante o almoço, porque você vai estar gastando dinheiro, o povo vai estar clicando e você não está servindo comida. Então, se o seu restaurante abre 6 da tarde, você bota lá de 6 à meia-noite. Então, os anúncios vão estar rodando somente nesse momento que você está trabalhando. Como falamos do teste AB, você consegue testar diversos públicos. E tem o Pixel, né, para os sites, que já é um fator mais assim avançado, seria para outro momento, mas que é o que rastreia no seu site todas as compras, se a pessoa entrou no carrinho e deixou de comprar, se a pessoa só acessou um produto, é o que vai criando esse seu remarketing, esse pixel. Ele fala, 200 pessoas compraram, 300 pessoas entraram no seu carrinho, mas não finalizaram a compra. Tudo isso é o pixel que estuda dentro do seu site, entendeu? Voltando novamente aqui. E como medir e otimizar o desempenho? São os principais métricas agora, essa parte é super importante para a gente conseguir fechar bem, porque isso serve para o Google e aqui para o Meta. O que é o custo por clique? Quando a pessoa clicou, pagou. Beleza? Isso aí eu acho que tá claro. Custo por 1000 impressões seria aquilo que eu falei, dar 1000 flyers desse. Quanto custou dar 1000 flyers desse aqui do meu show? Né? Custo por aquisição é quando a pessoa comprou alguma coisa. Então, eu estou vendendo um carro. Eu gerei um custo de aquisição que foi de, sei lá, R$2.000. Mas tudo bem, você está vendendo um carro, né? Então foi bom, vamos botar assim, você vendeu um carro de 50 mil, você gastou 2 mil, 100 mil, você gastou 2 mil, o custo por aquisição do carro. Agora, se você tem um custo por aquisição de um carro de 100 mil e você está pagando 50 mil, 80 mil no custo de aquisição, já não está valendo a pena, né? Então o custo de aquisição é muito importante. Que é quando aquela pessoa realmente converteu uma compra para você. Então, é uma das principais metas. O CTR, a taxa de cliques, né? Que as pessoas vão clicar naquele seu anúncio, tem relação com o número de impressões e ela mede a eficiência dos anúncios. Google Ads é praticamente a mesma coisa, são essas mesmas métricas, só que são os parceiros do Google.
Então, você pode veicular anúncios do Google na busca de palavras do próprio Google. Você pode colocar displays no site, que seria tipo o outdoor no site, que tem à direita, ou tem do lado, ou em cima, etc. Você pode colocar vídeos no YouTube ou nos parceiros, como eu falei, em geral. Google Maps, etc. O Google aí tem mais de 90% do mercado e mais de 2 bilhões de usuários no YouTube. Para promover produtos da mesma forma que o Meta, para pessoas que estão atrás de buscas ativas sobre o seu nicho, né? Como funciona o Google Ads? É um sistema de leilão, assim como é o Meta Ads, ou seja, você está concorrendo o seu anúncio com outros artistas que estão pagando. Quem que está pagando mais dentro daquele leilão? Quem está investindo mais dinheiro? Você está participando desse leilão para você ser mostrado, entendeu? E inclusive isso tem tudo a ver, por exemplo, com datas comemorativas, tipo um Natal. Os anúncios ficam muito mais caros. Uma Black Friday, os anúncios ficam muito mais caros. Por quê? Muita gente está anunciando. Então você tem muita concorrência. Tem muita gente dando dinheiro, oferta e procura. Então o seu anúncio encarece também nessas datas especiais, tá? E tem um ponto muito interessante que diferencia do Meta Ads, do Google, que são as palavras-chave. Porque principalmente surgiu para a busca do Google, o AdSense lá no começo. Então, a coisa de palavra-chave é muito importante. Você pode colocar a busca exata, tipo, sei lá, estúdios de mixagem. E a pessoa que buscar estúdios de mixagem vai receber o seu anúncio do Google. Você pode deixar aberto, estúdio de mixagem. Então, quem pesquisar estúdio ou só mixagem, pode se deparar com o seu... Nossa. E se você quiser tirar palavras, tipo, não quero que apareça, por exemplo, masterização. Você lá no Google negativa a palavra. Eu quero só mix. Se aparecer masterização, a pessoa não recebe o seu anúncio, tá? Então são as palavras negativas e positivas dentro do seu nicho que você tem que criar, entendeu? Então no caso que a gente deu do artista seria veganismo, vida saudável, esporte. Você vai criando essa lista de palavras. Você quer tirar o quê? Carnes, né? Restaurantes que sirvam carne, churrasco. Você vai negativando esses pontos para deixar seu público bem definido. Não, tem churrasco vegano, hein? Cuidado. Tem churrasco vegano mesmo. Não negativa a palavra errada. Né? E aí, a gente pode fazer justamente exibidos nos resultados de pesquisa Google, nos anúncios gráficos em sites, são os displays, imagens e preços de produtos lá no Google Shop, por exemplo, em vídeos, que são os vídeos puláveis ou não puláveis do YouTube, e em outros aplicativos aí parceiros deles. As palavras-chave, como eu falei para vocês, elas acionam a busca, e aí elas podem ser amplas, exatas, pode ser uma frase com ordem específica ou não, modificada, isso já é um pouquinho mais avançado, então deixo assim como curiosidade para vocês, mas é importantíssimo essa coisa das palavras-chave para definir o seu nicho, definir o que você faz, excluir o que não te interessa para você pagar otimizadamente. E tem uma ferramenta que eu deixei aqui que a gente pode usar, é o Google Planner, tá? Que ajuda bastante. Os pontos positivos e negativos aqui do Google é que tem muita concorrência, então normalmente são mais caros do que o Meta, tá? O custo é elevado, como eu falei. A curva de aprendizado também requer essa coisa de familiaridade com os lances no leilão que você vai dar, com as palavras-chave que você vai usar, as métricas que você vai analisar. Ele é um pouquinho mais complexo do que o Meta Ads, na minha opinião, o Google Ads. E assim, tem os pontos positivos que a gente já falou, né? São bilhões de usuários, a segmentação é muito precisa. E aí vamos tomar um cafezinho, pessoal. Deixei a referência toda bibliográfica, eu vou disponibilizar aqui esse material gratuitamente para toda a internet aí. E é isso. Vamos fazer uma campanhazinha depois aí, se vocês ainda tiverem vontade, do zero, para a gente explicar dentro da minha ferramenta Facebook.